Olá, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus, o programa que leva o UFRN até você. Na edição de hoje, vamos te explicar o que é o CadÚnico, da UFRN. A parada do quadro na Rota do Campus é no Instituto Humanitas. O pesquisador destaque da vez é a engenheira do Instituto do Cérebro, Fernanda Palhano. E tem ainda a startup Vents na nossa série de reportagens sobre as startups do Metrópole Park. Fica com a gente, o PDC tá só começando. Você sabe o que é o CadÚnico da UFRN? Para muitos estudantes, ele é o primeiro passo para conseguir auxílios e garantir a sua permanência na universidade. Vamos saber mais detalhes na reportagem agora de Jussier Lucas. Ingressar na universidade é um passo importante na vida de qualquer estudante, mas conciliar a rotina de estudos com as exigências da vida universitária nem sempre é fácil. É nesse cenário que surge uma ferramenta essencial para quem está em situação de vulnerabilidade social, o Cadastro Único da UFRN. O Cadastro Único da UFRN é uma ferramenta fundamental para garantir o primeiro acesso às políticas de assistência estudantil, funcionando como base para a distribuição de auxílios financeiros, moradia, alimentação e outros direitos que promovem a permanência universitária com equidade. Além de viabilizar o acesso aos benefícios, o cadastro também funciona como um importante banco de dados da universidade, como explica a assistente social e atual coordenadora da Divisão de Assistência Social e Ações de Permanência da UFRN, Brunila Mello. Para a UFRN, ele é um banco de dados, por isso que qualquer estudante pode preencher. Então, para a UFRN, quanto mais estudantes preencher, melhor, porque ele vai ter um banco mesmo, né? Algumas informações referentes ao contexto socioeconômico daquele estudante, né? Dos estudantes da universidade. Né? E para a assistência estudantil, ele é condição obrigatória para concorrer aos auxílios. Só consegue concorrer se tiver com esse questionário socioeconômico preenchido. Ele coloca as informações referentes ao seu contexto sociofamiliar, anexa documentos, né, dentro desse processo e chega para a gente fazer a análise, enfim, todos os processos, né, para concorrer aos auxílios e benefícios. O formulário pode ser preenchido por estudantes da graduação ou pós-graduação direto pelo SIGA, de forma online e rápida. A cada semestre, a UFRN incentiva que todos atualizem ou respondam um CadÚnico. Em 2025, mais de 14 mil estudantes já preencheram um questionário, um número que reforça o alcance e a relevância dessa ferramenta. Mas atenção, para validar o cadastro é necessário anexar uma série de documentos. São documentos referentes à identificação do próprio estudante, da estudante, do seu grupo familiar, comprovante de residência, certificado de ensino médio, comprovante de renda familiar, essa é a documentação básica, porque existem situações específicas onde os estudantes têm alguma questão de saúde e aí precisa anexar, né, comprovante, laudo, despesas, participam de programas sociais, então documentação, Bolsa Família, extrato Bolsa Família, esses documentos precisam apresentar, termo de estágio, então assim, depende da realidade do estudante. Para Milene Marinho, estudante de jornalismo, o CadÚnico da UFRN foi essencial desde o início da graduação. Eu conheci o Cadastro Único através de uma amiga que já era matriculada aqui e ela falou quando eu entrei que precisava fazer o Cadastro Único para poder ser bolsista ou então participar dos auxílios, para receber os auxílios. A questão de priorizar os alunos e selecionar quem realmente precisa, dar essa prioridade para os alunos, ajuda a permanecer, né? A questão da bolsa ajuda muito, de verdade, e o RU também, porque eu saio daqui, a minha bolsa é de manhã, eu saio daqui, vou pro RU e minha aula é à tarde, então adianta muito se eu saísse daqui para comprar almoço, ou gastar todo dia um certo valor, ia me custar muito mais, né? Então, é uma ajuda, sim, é muito importante. Vale lembrar que, mesmo sendo essencial, responder ao CadÚnico não garante automaticamente o recebimento dos auxílios. Ele funciona como um primeiro passo, um requisito inicial para quem pretende se inscrever nos editais de assistência estudantil. Ele é um passo para se inscrever
para os auxílios, né? A gente tem o processo seletivo, então primeiro ele faz o cadastro único UFRN, depois ele realiza a inscrição dele no auxílio que ele pretende concorrer, seja alimentação, transporte, residência, etc. Para saber mais sobre o Cadastro Único da UFRN, basta acessar o site da PROAI, procurar o setor de assistência estudantil ou acompanhar o Instagram pelo @dasap.proai.ufrn. Que tal agora a gente pegar carona com a repórter Malu Machado para conhecer mais um espaço aqui da nossa universidade? Pois é, chegou a hora de mais um episódio do quadro Na Rota do Campus e dessa vez a parada é no Instituto Humanitas. Um lugar que une ensino, pesquisa e extensão para promover a democracia, a justiça e a transformação social por meio das ciências humanas. Já pensou que incrível ter um local assim tão perto da gente? É justamente para conhecer este espaço que estamos aqui no Azulão, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, para conhecer o Instituto Humanitas. Então vem comigo que chegou a hora de entrar na Rota do Campus. Fundado em 2019, o Instituto Humanitas de Estudos Integrados é uma unidade da nossa universidade especializada em ciências humanas, que realiza eventos e projetos interdisciplinares focados em temas como direitos humanos, sustentabilidade, cidadania e políticas públicas. A ideia é a gente trazer a contribuição, o aporte teórico, científico das diversas áreas do conhecimento, principalizando as áreas das humanidades, né, para a formação de pesquisadores que saiam com uma visão interdisciplinar dos problemas sociais ou concernentes mesmo ao modo de fazer pesquisa, produzir conhecimento sobre a realidade social. Nós temos pesquisas no campo dos estudos da religião, da violência social, nós temos pesquisa em teoria social, estudos mais do campo teorético, né? Atualmente nós estamos com um projeto de pesquisa sobre violência e autoritarismo nas prisões, um estudo em presídios do Rio Grande do Norte, um estudo que está bastante adiantado, e pesquisas no âmbito da discussão sobre gênero e sexualidade também. Atualmente, o Instituto oferece o bacharelado interdisciplinar em Humanidades. Os profissionais formados no curso são preparados para atuar e contribuir com a sociedade, integrando as diversas áreas do conhecimento. Está sendo uma experiência bem interessante, né? Se vivenciar a universidade, e mais interessante ainda por vivenciar num curso interdisciplinar Humanidades, né? Que tem uma proposta não só de introdução, mas de tentar ver esse escopo das humanas por uma perspectiva mais macro, né? Abordando diversos assuntos, não de uma maneira focando apenas em uma disciplina, né? Mas em várias, entendendo o humano como ele é, por diversas frentes, diversos modos e também diversos jeitos. Mas as atividades realizadas são muitas. Além de pós-graduação, existem projetos de pesquisa e extensão. O Instituto também tem colaboração e intercâmbio com outros institutos e centros de ensino e pesquisa brasileiros e estrangeiros. O bacharel em Humanidades ele pode atuar não só dentro da universidade, na pesquisa, ensino e extensão, numa carreira docente, mas como pesquisador, né, em institutos de pesquisa, pode estar trabalhando em empresas, né, fornecendo uma espécie de análise sobre o uso desse arcabouço de habilidades relacionadas ao campo empírico de pesquisa, assim como pode estar também trabalhando no terceiro setor, né? Então é um profissional versátil em alguma medida, porque ele consegue transitar bem em diversas áreas, a partir daquilo que ele vai ter como formação no campo principalmente das pesquisas, né? Naquilo que ele vai investigar. O bacharelado ele fornece essa entrada mais, digamos, de fricção entre as disciplinas, mas que tem esse componente aí que parte das humanidades. E olha que legal! O Humanitas oferece mensalmente cursos livres sobre variados assuntos. E não apenas alunos da UFRN podem participar, mas todo o público em geral.
tudo de maneira gratuita. É uma iniciativa nossa de ofertar para a comunidade em geral palestras ou mesas redondas com convidados, os mais diversos, não só da UFRN, mas pesquisadores brasileiros de outras instituições ou estrangeiros, para falar de temas de interesse geral, não é? Temas que podem ser sobre a vida social, a vida política, problemas sociais diversos ou problemas teoréticos, questões mais conceituais, filosóficas. É ofertado de maneira híbrida. Temos a forma presencial em auditórios nossos, da UFRN, com transmissão pelo canal do YouTube do Instituto Humanitas. Não é necessária inscrição, a participação na modalidade presencial é aberta ao público em geral, né? Basta o interesse, né? Não existe necessidade de inscrição, a entrada é franca. Deu para perceber a importância do Instituto Humanitas, né? Mais do que um espaço acadêmico, é um local formador de profissionais comprometidos com a sociedade. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na nossa próxima parada, no quadro Na Rota do Campus. Até mais! Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Na volta tem o quadro Pesquisador Destaque. Dessa vez com a engenheira e pesquisadora do Instituto do Cérebro aqui da UFRN, Fernanda Palhano. E veja ainda mais uma reportagem da série sobre as startups do Instituto Metrópole Digital. É daqui a pouco, até já! Chegou a hora do nosso quadro Pesquisador Destaque. Hoje nós vamos te apresentar a engenheira e pesquisadora do Instituto do Cérebro aqui da UFRN, Fernanda Palhano. Bom, sou Fernanda Palhano, sou engenheira e pesquisadora do Instituto do Cérebro e nós temos trabalhado nos últimos anos procurando tratamentos alternativos para pacientes que têm depressão. Eu sou natalense, nasci e cresci em Natal e fiz minha graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, e também minha pós-graduação em Neurociências no Instituto do Cérebro da UFRN. Quando eu estava terminando o meu curso de Engenharia Elétrica, eu fiz um estágio em um laboratório de pesquisa que trabalhava com imagens biomédicas, então bem na interface entre a medicina e a engenharia. E logo em seguida eu fiquei sabendo que ia ter a primeira turma do mestrado em Neurociências e descobri que um professor do Instituto, que é o professor Draulio Barros de Araújo, trabalhava com uma técnica de neuroimagem. Então isso me chamou a atenção como uma possível área de pesquisa para que eu fizesse o meu mestrado. Eu comecei o meu mestrado na primeira turma do mestrado em Neurociências, que foi em 2010. Então, do mestrado, logo em seguida, eu já emendei com o doutorado, então eu fiz de 2010 a 2012 meu mestrado e de 2012 a 2017 o doutorado também em Neurociências com o professor Draulio. Em seguida, eu passei em um concurso da UFRN para engenheira, então lembrando que eu fiz Engenharia Elétrica como formação, passei no concurso para engenharia, que era para o próprio instituto, então era uma vaga de neuroengenharia. E desde o segundo semestre de 2017 que eu sou servidora da UFRN. Nesses 8 anos, de maneira geral, eu continuei o que eu já tinha feito no meu mestrado e no meu doutorado, que é trabalhar com substâncias psicodélicas, em particular a ayahuasca e mais recentemente a DMT e a cetamina, no tratamento alternativo, buscando novas alternativas de tratamentos para pacientes que têm depressão, especificamente pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais, que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Bom, os últimos estudos que a gente tem feito têm sido com a substância chamada DMT, que é a NN-dimetiltriptamina, e nós estamos utilizando essa substância por via inalada. Então, nós primeiro selecionamos os pacientes, esses pacientes que têm depressão resistente ao tratamento, são pacientes que já tentaram várias medicações e que as medicações convencionais não funcionam.
e eles passam por uma única sessão com essa substância. Os resultados têm sido muito promissores. Nós fizemos agora um grupo de 14 pacientes e eles tiveram uma melhora muito significativa já a partir do primeiro dia, né? O que é muito interessante porque a gente sabe que as medicações convencionais, elas normalmente demoram aí da ordem de 15 dias para começarem os efeitos, e o que a gente observa com a ADMT é uma melhora já a partir do primeiro dia e uma melhora que foi sustentada por até 3 meses. Então a gente avaliou esses pacientes um dia depois, 7 dias depois, 14 dias depois, com 1 mês e com 3 meses. E a gente observa que parte deles, claro que não todos, né? Mas boa parte ainda tem uma redução significativa dos sintomas de depressão após os 3 meses. A gente acabou de fazer também um último follow-up, um último segmento com 1 ano, que esses pacientes tinham participado aqui da pesquisa. E, de novo, o resultado é muito surpreendente, porque alguns deles ainda, né, permanecem muito melhor do que quando eles tinham entrado no estudo pela primeira vez. O impacto do nosso estudo, eu diria que é muito grande se nós conseguirmos ampliar, né, o número de pacientes que têm acesso a esse tipo de tratamento. A gente sabe que a depressão, né, e os transtornos mentais, de maneira geral, eles têm crescido a cada vez, né, no mundo. Então, 300 milhões de pessoas têm depressão. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde já de alguns anos. Então, se a gente for ver, realmente são problemas que, né, afetam muitas pessoas, e a busca por novos tratamentos, né, é muito importante para que as pessoas tenham uma melhora, né, na qualidade de vida, na vida como um todo. É muito gratificante você ver quando um paciente ele melhora. Então, novamente, como nós pegamos pacientes que são pacientes graves, geralmente é de moderado a grave, a depressão, eles, né, têm uma depressão que gera um impacto, né, no dia a dia dessa pessoa, não só no dia a dia da pessoa, mas também da família, nas suas relações. Quando você vê um paciente que passa por uma única sessão com uma substância e sai daqui se sentindo melhor, com planos, querendo retomar relações, né, que não estavam bem, ou a relação com o trabalho, que também é um fator muito importante. E você vê essa pessoa, né, se sentindo melhor e com planos para o futuro, é extremamente gratificante, sem dúvida, é o que vale a pena. E dando continuidade à nossa série de reportagens sobre as startups do Metrópole Park, hoje nós vamos te apresentar a Venx, que propõe soluções para clínicas médicas. A Venx Tecnologia surgiu de uma ideia enquanto o Edinaldo, o fundador, ainda trabalhava no setor de energia renováveis, com um software de inspeções de monitoramento. Em 2019, tudo mudou. Foi nesse ano que o foco passou de energia para a área da saúde. Nós fomos procurados pelo diretor de Física Médica e Medicina Nuclear da Liga contra o Câncer. Ele tinha uma dor parecida do que a dor que a gente já tínhamos resolvido antes na área de energias, né? Então ele tinha equipamentos de imagens, né, que é tomógrafos, raio-x, mamógrafos, e com esses equipamentos eles faziam um laudo para informar se aqueles equipamentos eles estavam em conformidade de acordo com a ANS. Então eles usavam planilhas, já um processo bem arcaico, e aí eles trouxeram essa dor para nós e nós em conjunto fizemos uma pesquisa e conseguimos adaptar o que nós já tínhamos para o segmento deles, né? Então a gente fez isso de forma com que esse monitoramento e essa inspeção seja realizado de forma automática. Para facilitar o dia a dia das clínicas e o monitoramento das máquinas de imagem, a Venx desenvolveu um hub de soluções com 2 produtos principais, o V-Clinic e o V-Quality. Vamos entender como cada um deles funciona? Nós temos hoje o V-Quality, que é um sistema de inspeção e monitoramento em equipamentos de imagem. O que é o propósito desse sistema? É justamente trazer a qualidade de saber se aquele equipamento ele está de fato em conformidade com a ANS para estar em funcionamento ou não. O V-Clinic
esse sistema ele é voltado 100% para clínicas e policlínicas. Então esse software eu consigo atender todos os players da saúde. Então você pense numa clínica integrada que tem várias especialidades da saúde, né? Desde odontologia, a psicologia, a medicina em geral. Então fisioterapia inclusive. Então esse sistema ele consegue abarcar todos os players e gerenciar uma clínica num 360 graus. Então toda a parte de evolução do paciente, prontuário eletrônico, com modelos padrões de prescrição médica, de laudo, de atestados, né? A parte de faturamento integrado com os convênios, controle de estoque, regra de repasse para prestador de serviço. Então é um software que atende todas as necessidades de uma policlínica, né? Em particular. Na parte de desenvolvimento para construir novos módulos e melhorias, a equipe atua na implementação de treinamentos e nos 3 níveis de suporte disponíveis. Também temos os níveis de suporte aqui dentro da empresa, né, que vão do N1, que seria o suporte primário, né, que faz toda a recepção com o cliente, tenta entender qual seria a dúvida, se não é um erro operacional. Temos também o suporte N2, que já é uma parte mais técnica, né, que tenta identificar erros técnicos ou problemas no sistema. E o N3, que é quando já envolve um pouco meio suporte, meio desenvolvimento, para fazer algum ajuste de algum bug ou erro que esteja acontecendo no sistema naquele momento. Com mais de 15 estados atendidos e cerca de 10 mil pessoas beneficiadas, a Venx oferece soluções personalizadas para cada cliente. A gente parte do princípio de qual é a tua dor, qual é a sua necessidade de urgência. Aqui está mais latente que você precisa solucionar, né, para ontem. Então, partindo desse princípio, a gente apresenta a solução em cima daqueles problemáticos que ele encontra e implanta o primeiro módulo ou a primeira solução. Mas se a necessidade dele for querer uma conjuntura completa, deixar tudo integrado com o único fornecedor, nós conseguimos atender também. Então varia muito de qual é a sua necessidade. Além de fornecer espaço físico e consultorias, o fundador destacou a importância da parceria entre a Venx e o Metrópole Park. O IMD tem nos ajudado muito, principalmente com o nosso planejamento estratégico anual, certo? Nós geralmente temos reuniões mensais, trimestrais e semestrais para nós organizarmos o nosso planejamento estratégico anual. E isso realmente tem funcionado muito bem através dos consultores do próprio IMD, juntamente conosco, realmente tem nos auxiliado muito, além da infraestrutura e o ecossistema que eles têm nos oferecido. Realmente tem sido muito bom trabalhar juntamente com o IMD. Através da implementação do software e hub de soluções do V-Clinic, um cliente da Venx conseguiu reverter uma situação que estava afetando a clínica. O cliente ele tinha um problema grande e grave com a satisfação dos clientes. Então os pacientes entravam em contato, não conseguiam falar com a recepção, né, por telefone, mandando mensagem do WhatsApp, e a avaliação dele no Google era terrível, né? A clínica é extremamente boa, um ambiente bem agradável, moderno, mas como eles não tinham uma cultura também de admoestar os clientes, avaliar no Google, só iam para o Google aqueles clientes que estavam insatisfeitos. Então a gente ajudou resolvendo esse problema de o cliente não conseguir contato rápido, e resolvemos também o segundo problema, que é melhorar a avaliação no Google. Entender como a startup funciona e o que ela oferece é muito bom. Mas melhor ainda é saber através do cliente como a Venx está impactando na prática. A Cerad é uma empresa de radioproteção e dosimetria que faz testes de controle e qualidade em equipamentos de radiologia médica. E em 2021, por necessidade de implementar um software voltado para esse tipo de serviço, a Venx entra em cena. Isso trouxe um impacto enorme para o nosso serviço. Por exemplo, o tempo que nós passávamos para fazer o controle de qualidade, ele caiu pela metade. No programa de hoje você aprendeu o que é o CadÚnico da UFRN. Fez uma parada do quadro na rota do campus lá no Instituto Humanitas. Conheceu a engenheira do Instituto do Cérebro, Fernanda Palhano, no quadro Pesquisador Destaque. E conheceu também a startup Venx na nossa série de reportagens sobre as startups do Metrópole Park. Por hoje é só, mas a gente se encontra novamente no programa da semana que vem. Esse é o Por Dentro do Campus, levando tudo o que acontece aqui na UFRN em ensino, pesquisa e extensão até você, toda quinta às 18 horas, com reapresentação na sexta às 3h30 da tarde. Mas até lá você pode rever todos os nossos programas passados no nosso canal do YouTube TVURN, acessando a playlist do Por Dentro do Campus, o PDC. E também confira o nosso Instagram, @pdc.ufrn. Tchau e até mais!